Antes de prosseguir com esse vídeo, o Flamengo tá chegando hoje já em Natal para o jogo desta quinta-feira às 21h30, jogo de volta, que o Flamengo meteu 6-0 no jogo de ida e viaja sem o técnico Renato Gaúcho. A gente já tem os jogadores relacionados pelo treinador rubro-negro. O Flamengo viaja com o técnico Marcelo Salles e não o Alexandre Mendes. O Mendes é que ia, segundo o Renato Gaúcho, na coletiva, mas mudou. Quem tá indo é o Fera, tá? É o Fera, pois é. Então o técnico que tá viajando é o Fera e leva uma garotada boa. Vamos à lista de relacionados: o André Luiz, o Bruno Viana, Daniel Cabral, Gabriel Batista, Hugo, Ítalo, João Fernando, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Luan, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio, Pedro, Ramon, Rodinei, Thiago Maia, Thiaguinho, Vitinho e Vitor Gabriel. Esse é o time que está viajando, esses são os relacionados. Cara, muito bacana a gente ver o Marcelo Salles, o Fera, como o técnico nesse jogo, né? O Marcelo Salles, que, o Fera que participou aqui de várias lives com a gente, aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Muito feliz com isso. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui. Eu peço humildemente que você se inscreva aqui no canal. É muito importante você ajudar as mídias independentes nos canais do YouTube, as mídias que falam de futebol do Flamengo, né? E a gente está aí, né, passando os principais canais de clubes oficiais, né? Passamos o Santos, passamos o Galo, passamos canais grandes de clubes e agora queremos passar o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians. E você vai nos ajudar, eu tenho certeza. Muita gente que passa aqui não é inscrita, mas você vai se inscrever aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, acionar a notificação no sininho e deixar o like maroto no vídeo para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e dos recomendados pelo nosso canal também. Então, a gente vai falar aqui agora sobre esse otimismo, né, que está circundando aí a nação rubro-negra. Muitos torcedores comprando pacotes, comprando passagens para Montevidéu. Somente na agência aqui, por exemplo, que patrocina o canal, a Outsider Tours, já foram 2 aviões fretados, inteiros, esgotados. Já estão indo para o terceiro, já abriram hoje vaga no terceiro avião. Já são 360 rubro-negros que estarão em Montevidéu, mas para isso dependem do nosso Mengão passar pelos adversários, né? Óbvio, pelo menos eu como rubro-negro não vou ficar com soberba, não vou ficar de salto alto, não, de forma alguma. O Flamengo tem que vencer primeiro o Olímpia, são 2 partidas dificílimas contra o Olímpia, e tem que depois enfrentar ou o Barcelona de Guayaquil ou o Fluminense, agora definido que passou pelo Cerro Porteño. Então tem muita coisa difícil. O torcedor do Flamengo, otimista, claro, acreditando que possa chegar e querendo garantir sua vaga na Copa Libertadores. Então os pacotes existem, você pode procurar aí a Outsider, inclusive, e garantir o seu, né? Tem também para o jogo de quartas de final da Copa Libertadores, jogo de volta contra, no caso, contra o Olímpia, né? Esse jogo, o jogo de ida no Paraguai, o jogo de volta que vai ser em Brasília, já tem também o pacote. Aí os torcedores vão poder, vai ter 30% de público, vacinados, testados, né? Vai ser um jogo aí importante também nessa caminhada. Bem, vamos lá, a gente tem um bate-papo aqui com o Carlos Cereto, ele que saiu lá da Sport TV, que teve 20 anos no Grupo Globo e que agora está aqui no YouTube. E ele deu uma declaração interessante, onde ele fala que o Flamengo vai vencer tudo, que o Flamengo vai conquistar todos os títulos em 2021. E aí eu convido aqui o Cereto a estar participando com a gente aqui agora, para a gente conversar com ele sobre esse momento do Flamengo, tudo que está acontecendo. E aí você, na sequência, também pode conhecer o canal do Cereto. E depois de muitas discordâncias, estamos aqui, né? Mas é muito legal, é sadio, né? A discordância, ela é sadia, né? A gente já teve algumas discordâncias no passado, mas é muito legal a gente estar aqui com o Cereto, com o Carlos Cereto, um cara com mais de 20 anos de Grupo Globo, né? Um cara que é muito reconhecido aí pelo seu trabalho. E ele deu uma declaração interessante no canal do Cereto, no seu novo canal aqui no YouTube. Ele falou, Carlos Cereto, falou que o Flamengo será campeão de tudo em 2021.
E aí, Cereto, bem-vindo, boa tarde. Cara, um prazer ter aqui você com a gente. Explica isso aí, mas não explica tudo não, deixa a galera acompanhar na íntegra lá. O Flamengo vai ser campeão de tudo, Cereto. É isso. Acabou a brincadeira, né? O Flamengo vai ganhar tudo esse ano, né? Pode entregar os troféus, pode entregar as taças da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Acabou a brincadeira. Paparazzo, muito obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui, né? No teu programa, no teu canal. Um abraço para a gigantesca nação rubro-negra. Cereto, então, eu vou falar pro pessoal que tem um vídeo no canal do Cereto, onde ele explica o porquê o Flamengo vai ganhar tudo em 2021. E aí eu quero tocar num outro tópico aqui, pra gente deixar surpresa para vocês. Lá, ele já falou aqui, o Flamengo vai ganhar tudo. Você concorda com ele? Comenta aqui, mas vai comentar lá também, tá? Eu quero saber o seguinte do Cereto. Cereto, o Flamengo precisa contratar? O Marcos Braz e o Spindle estão lá na Europa, tentando a contratação do Thiago Mendes, do Kennedy e de um terceiro jogador aí que dizem que a imprensa ainda não cogitou, que seria um terceiro nome. Eu acredito que sejam os dois, o Kennedy e o Thiago Mendes. Eu queria te perguntar o seguinte, o Flamengo precisa mesmo dessas contratações, pensando até nessa questão das duas rodadas triplas que a gente vai ter em setembro e outubro das eliminatórias da Copa do Mundo? Bom, se o Flamengo puder contratar, muito melhor será. Acho que o Flamengo não precisa contratar. Acho que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. E isso responde parte da pergunta que você me fez, se o Flamengo vai ganhar todo esse ano. Acho que o Flamengo ele consegue disputar em alto nível as três competições, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Talvez para a zaga, eu acho que o Flamengo precisaria contratar. Eu não consigo ainda ter confiança no Gustavo Henrique, no Léo Pereira, nos jogadores que jogam ali ao lado do Rodrigo Caio. Né? Acho que o William Arão tinha que voltar para o meio de campo mesmo, é a posição que ele sabe jogar, tem que voltar para o meio de campo, ele sobe de produção, sobe de rendimento quando joga no meio de campo. Então, se eu tivesse que contratar alguém, eu contrataria, se fosse o presidente do Flamengo, tivesse a caneta, tivesse o dinheiro, eu contrataria alguém para a zaga para jogar ao lado do Rodrigo Caio. Nas outras posições, eu acho que o Flamengo está muito bem servido. Inclusive, né, essa questão da zaga me preocupa porque o Rodrigo Caio tem uma sequência de lesões e uma sequência de situações onde, às vezes, quando não é lesão, mas de reforço muscular, ele não consegue uma sequência de jogos. E o que me preocupa no Flamengo é justamente isso, a falta de confiança que existia nos zagueiros, que agora parece que vão melhorando. E eu acho que isso tem um dedo já do Renato Gaúcho, porque ele chega e mostra para eles o que o Rogério Ceni não mostrou. Por exemplo, eu estou colocando um jogador do meio-campo na zaga porque eu não confio em vocês. A questão da confiança eu acho que é muito importante para um jogador de futebol. Então o cara sabe que ele está colocando um jogador de meio de campo para jogar na zaga porque ele não confia nele, no caso do Rogério. E o Renato ele tem essa questão da conversa, da confiança que ele passa para os jogadores. Eu acho que essa recuperação é possível sim. E tem um outro fator, ô Cereto. Quem está viajando hoje é o Noga, o garoto da base, que o Renato já está puxando e já vai colocar para viajar com o Alexandre Mendes. Então, o Flamengo, o Renato vai tentando encontrar reforço. Tem o reforço, o maior, que eu considero, até o nosso querido João Guilherme falou isso ontem. O maior reforço do Flamengo nesse momento é o Everton Ribeiro, né? É o Everton Ribeiro recuperado. Então, é isso que eu queria te perguntar, se essas recuperações de jogadores seriam mais importantes até do que as contratações. O time voltar a jogar o que estava jogando é muito mais importante, a voltar ao que estava jogando com o Jesus, se não no mesmo nível, mas parecido com o Jesus, e acho que o Flamengo já voltou a dar sinais de que está mostrando um futebol parecido com aquele futebol do Jesus, né? Eu até brinco o seguinte, será que é Renato ou é Jesus? Porque mudou da água para o vinho o time do Flamengo em relação ao time comandado pelo Rogério Ceni. Já mudou da água para o vinho muito rapidamente. Esse time voltar a jogar, alguns jogadores voltarem a jogar, a aumentar a produção. O Everton Ribeiro voltou. O que o Everton Ribeiro jogou contra o Corinthians foi uma grandeza. E o Everton Ribeiro estava desaparecido, mesmo sendo convocado para a seleção brasileira. Ele não estava jogando bem com o Rogério Ceni. E fica muito clara, né, a mudança de ambiente no comando do Renato em relação ao comando do Rogério. Eu não sei exatamente o que acontecia com o Rogério em relação à relação com os jogadores, mas é evidente que está todo mundo muito mais feliz, está todo mundo muito mais leve.
O Renato tem isso a seu favor. O Renato consegue abraçar os jogadores experientes, consegue abraçar os jogadores mais novos, né? Foi assim no Grêmio. Ele recuperou muitos jogadores no Grêmio, jogadores que muitos achavam que já estavam, que eram refugos de outras equipes, e que lá no Grêmio cresceram de produção no comando do Renato. E também ele deu muito apoio para os jogadores das categorias de base. É por isso que eu acredito demais no Flamengo. Eu acho que o Renato e o Flamengo fazem a química perfeita. Tipo goiabada com queijo, Romeu e Julieta, arroz com feijão, Claudinho e Bochecha. Renato e Flamengo é a combinação perfeita. Seria ter um amigo meu que brincou comigo essa semana, ele falou para mim o seguinte: o Renato é aquela namorada antiga do Flamengo. O cara tá os dois casados, um foi para um lado que teve sucesso, o outro também, mas é aquele namoro antigo que quando encontra explode, né? E você revive aqueles momentos maravilhosos. Você nunca sabe quanto vai durar esse namoro, mas é intenso enquanto dura. E eu acho que o Flamengo realmente, o Renato Gaúcho, como você falou, tem uma química, né? E encaixaram de forma brilhante. E eu até quero te perguntar, para a gente finalizar essa participação aqui hoje, falei contigo que ia ser rapidinho, até para a gente poder avisar da galera do seu canal no YouTube, o canal do Cereto, que está chegando na área aí. Cereto, o Renato Gaúcho vai conseguir bater os recordes, os números de Jorge Jesus no Flamengo? É muito difícil, né? Porque o time do Jesus, embora seja praticamente o mesmo time, né? Tudo bem, o Gerson foi embora e é um desfalque considerável. Né? O Gerson é um grandíssimo jogador, para mim tem que ser titular da seleção brasileira. É praticamente o mesmo elenco, é praticamente o mesmo time. Só que atingir o que o Jesus conseguiu, talvez nem o próprio Jesus conseguisse se continuasse no Flamengo. É muito difícil. Né? O time, de fato, como diz o Bruno Henrique, ficou famoso, chegou em outro patamar. Entrou para a história, né, conseguindo os resultados impressionantes e jogando um futebol muito envolvente. Eu acho que é difícil. Agora, já são 6 vitórias seguidas, com 5 goleadas. E vitória chama vitória, né? Conquista chama conquista, troféu chama troféu, tudo começa a dar certo de uma hora para outra. É assim que a coisa acontece no futebol. As coisas se encaixam. O time começa a jogar por música de novo. O time do Jesus estava jogando por música. O time do Rogério Ceni estava desafinado. Estava jogando meio que com um freio de mão puxado, né? O time do Rogério Ceni era essa a impressão. Ganhou o Campeonato Brasileiro? Ganhou. Mas estava jogando com freio de mão puxado. Agora, de novo, está solto. O time está acelerando. Os jogadores estão se procurando dentro de campo. O futebol está envolvente, está leve, né? O ambiente está leve. Então, eu acho que é possível, sim, que o Renato consiga atingir os mesmos números do Jesus. Mas é muito difícil, porque acho que nem o próprio Jesus conseguiria. Mas quem sabe, conseguir de novo o título da Libertadores, o título do Campeonato Brasileiro, disputar outro Mundial, eu acho que é bem possível. E o Renato tem ali no sangue o Mundial, né? É um cara que tem o Mundial no sangue ali. O que o Jorge Jesus talvez não tinha, no caso, né? O Renato tem. Você falou uma coisa interessante, Cereto, da questão da diferença, né? Que nem o Jesus conseguiria, de repente, fazer uma coisa bacana, como ele fez da outra vez. Mas eu queria falar justamente porque o Flamengo chega a um número, a igualar as 7 vitórias, não o Renato, porque o Renato estava na cabine naquele jogo, apesar do Maurício de Souza falar que ele estava se comunicando com ele. Então eu considero que ali já estava atuando o Renato Gaúcho contra a Chape, mas que seriam 7 vitórias, as mesmas de 2019, né? O Renato pode romper isso aí? Pode, ele pode romper isso aí. O que o Cereto está falando é do time jogar da mesma forma, do time conseguir ter a mesma pontuação que o Jorge Jesus conseguiu no Brasileiro, ganhar da forma que ganhou alguns jogos. As goleadas estão saindo. Eu vi até a sua pergunta, Cereto, se 3-1 era goleada. Eu considero goleada o 3-1 contra o Corinthians pelo volume que o Flamengo jogou e pelos 3-0 no primeiro tempo. É típico de goleada. Óbvio que o placar final é 3-1, 3-1 não é goleada. Mas o que o Flamengo apresentou foi uma grandiosidade. E eu gostaria de dizer isso. Eu acho que o Flamengo do Renato Gaúcho pode sim bater alguns recordes, mas eu penso que o mais importante foi reencontrar, como você falou, esse futebol envolvente de 2019 e, Cereto, num momento
próximo daquele do encontro do Jesus pós aquele jogo lá em Guayaquil, que ele coloca o Rafinha na ponta e que ele perde de 2-0. Depois daquela pressão, o Flamengo se encontra, e foi nessa altura aí de julho, agosto também. É um momento de virada, você entende bem, você é um cara de anos de esporte, é aquele momento do ano do time engrenar, correto? É o momento de deslanchar, é o momento da virada, sim, é o divisor de águas, né? É um momento importante, é um momento chave. De fato, foi uma goleada moral contra o Corinthians, né? A goleada foi moral, porque o primeiro tempo, sobretudo, foi um negócio. O Flamengo amassou o Corinthians, foi um negócio absurdo. A goleada foi moral. Poderia, se não tirasse o pé no segundo tempo, poderia ter feito 4, 5, 6, 7 até, seria uma humilhação histórica do Corinthians aqui na Arena em Itaquera e um resultado histórico para o Flamengo. Acho que é um momento de divisor de água, sim. Você lembrou bem essa história do Jesus, que estava sendo muito questionado, né? Tinha acabado de chegar no Flamengo, mas já estava sendo muito questionado. Naquele jogo no Equador, em Guayaquil, quando ele fez um monte de bobagem, né? Ele já tinha sido eliminado, Serieto, para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Isso. E provavelmente, se não conseguisse a classificação na Libertadores, muito provavelmente também já não teria conseguido a história que conseguiu. E acho que essa mudança de técnico, eu sou muito a favor da mudança de técnico, quando você percebe que o técnico não está dando solução. Não é qualquer técnico que consegue dirigir um time como o Flamengo, não é. Primeiro porque precisa saber da história do Flamengo. A torcida do Flamengo ela é absolutamente diferente. O Flamengo é absolutamente diferente de todos os outros times. A pressão de jogar no Flamengo, a pressão de comandar o Flamengo, é algo que não é comparável com nenhum outro time do mundo. E o técnico tem que saber disso. O Rogério Ceni sabe muito de como jogar no São Paulo. Ele é absoluto ídolo no São Paulo, talvez seja o maior ídolo do São Paulo de todos os tempos. Mas uma coisa é você jogar no São Paulo. Outra coisa é você, que é um time gigante, o São Paulo, mas que tem características diferentes do Flamengo, tem pressão, a pressão no São Paulo é diferente. Uma coisa é você ser técnico do Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, e outra coisa é você comandar o Flamengo. Acho que o Rogério não estava preparado para ser técnico do Flamengo. Foi campeão brasileiro, mas foi campeão brasileiro nas circunstâncias que a gente sabe. Para ser campeão brasileiro, para explorando o potencial, todo o potencial que o Flamengo tem, você precisa de um técnico cascudo. Você precisa de um técnico do tamanho do Flamengo. E o Renato hoje tem um currículo que é compatível ao tamanho do Flamengo. E tem história no Flamengo, né? O que o Renato fez em 87 na Copa União foi um negócio absurdo. Eu me lembro bem da Copa União e o Renato foi absolutamente espetacular naquela conquista do Flamengo. E tem o DNA do Campeonato Mundial, né? Ganhando o Campeonato Mundial com o Grêmio, como você disse. Então, acho que tem tudo para dar certo, para ser essa mudança de chave, para ser esse divisor de águas, porque os jogadores não esqueceram de como joga. O time já tem essa memória tática, já tem essa memória da vitória, né? E já tem esse DNA da vitória. É só uma questão de resgatar isso, e acho que o Renato Gaúcho está no caminho certo. Muito obrigado, Cereto. Galera, então, como eu avisei, você está aqui, ó, canal do Cereto, está aqui, ó, aqui embaixo, ó. Canal do Cereto, se inscrevam lá, ele vai ter sempre muito conteúdo bacana, né? Eu vi que ele tem entrevistado também ex-jogadores, vai entrevistar jogadores também, é um cara aí muito bem relacionado no meio do futebol. Vale a pena vocês estarem acompanhando aí o canal do Cereto, vai ter algumas participações com a gente aqui, é um cara também que, como eu falei, a gente já tem nossas discordâncias, mas eu admiro o trabalho dele. Eu acho que faz parte do futebol a gente discordar de uma coisa ou outra, concordar muito como concordamos hoje. Então é isso. Convido vocês a acompanhar. Eu vou colocar aqui na nossa descrição do vídeo o link desse vídeo que ele está falando do porquê o Flamengo vai ganhar tudo em 2021. Você já aproveita, se inscreve lá no canal do Cereto. Cereto, obrigado aí pela companhia, obrigado aí pelas suas palavras também, trazendo muita informação também para os torcedores rubro-negros. Eu que agradeço. Acabou a brincadeira. E a gente vai sair faísca, hein? Aguarda que vai sair faísca, Paparazzo. Um abraço para você. Valeu, abraço. Então é isso, galera. Obrigado aí, Carlos Cereto. Tamo junto. Cara, boa sorte aí na sua caminhada no YouTube, numa mídia independente aqui, né? Você agora também tá aqui no YouTube. Boa sorte aí no seu trabalho. E a gente
Claro, convidando vocês a utilizarem o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Você tem 5% de desconto, 5%, utilizando o cupom PAPA nas lojas online do Mengão. E também aqui no comentário fixado tem o nosso clube de membros, Clube VIP. Tem sorteios de 2 em 2 meses de muitos mantos aí no nosso clube de membros. E no Clube VIP tem a questão dos prêmios que a gente dá a cada 6 meses aí. Tem meses aí que a gente dá os prêmios de manto autografado e tudo mais. Vale a pena você participar. Então participe aí do nosso clube de membros e Clube VIP. Tamo junto, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço.